Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril até junho estamos estudando o tema As Três Mensagens Angélicas. O assunto da semana é uma cidade chamada Confusão e o tópico para hoje, um chamado ao compromisso. As três mensagens angélicas de Apocalipse 14, elas representam um chamado urgente à fidelidade, resumido no simbolismo das duas mulheres. Mesmo que pareça que o povo de Deus será derrotado no conflito cósmico entre a verdade e o erro, Deus promete que sua igreja triunfará no final. Temos na Bíblia diversas ilustrações que nos mostram como Jesus vence as batalhas contra Satanás. A libertação do povo de Israel do Egito, a história do livro de Jó e tantas outras. Ninguém precisa ficar desesperado porque Jesus é o vencedor. E com ele, sua amada igreja. Veja as palavras inspiradas em Apocalipse 17, verso 14. A palavra afirma: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. E Jesus mesmo disse sobre a sua igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está em Mateus 16, verso 18. Cristo é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. Sua igreja se fundamenta nos ensinos de sua palavra e é guiada por seu Espírito. Babilônia, em contraste, apega-se a ensinos e tradições humanas. Qualquer líder religioso que coloque opiniões ou tradições humanas no lugar ou acima da vontade revelada por Deus nas Escrituras, está simplesmente promovendo a confusão babilônica. Nos tempos da antiga Babilônia, igreja e Estado eram um e a mesma coisa. Quando Nabucodonosor se assentava no trono em seu templo, ele supostamente falava no lugar dos deuses. Em uma ocasião, como ato de desafio ao verdadeiro Deus, o rei babilônio aprovou um decreto universal que impôs a adoração e ordenou que os seus súditos se curvassem ao seu decreto. Um poderoso símbolo do que o povo fiel de Deus, que se recuse a adorar a falsa imagem, enfrentará nos últimos dias. Isto está em Daniel capítulo 3. Nos últimos dias da história da Terra, um sistema de união igreja-estado se levantará. Babilônia espiritual, com um líder espiritual afirmando falar como Deus. A palavra dele será declarada como a própria palavra de Deus, e suas ordens, as ordens de Deus. Farei agora uma afirmação histórica. Não é uma invenção ou mesmo, como dizem, teoria da conspiração. Pode procurar nos anais da história que você vai descobrir que o que vou dizer é a pura verdade. Ao longo dos séculos, os pontífices romanos declararam que estão no lugar do Criador da Terra. Em sua carta encíclica de 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII declarou: nós temos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. O dicionário eclesiástico Ferraris diz: o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado, que ele não é um homem, mas Deus, é vigário de Deus. Veja agora o que diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Haverá perseguições? Haverá.
Deus livrará o seu povo? Livrará. Nossa decisão é ficar do lado de Deus e da verdade, e contra o erro e Satanás. O poder que perseguiu e matou cristãos aos milhares no passado se levantará outra vez. Mas Jesus prometeu: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está em Mateus, capítulo 14, verso 13. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.